Desse exercício, então, temos que a equação z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado representa, no espaço tridimensional, um cone. Escreva a equação cilíndrica correspondente a ela. Então, aqui ela está em coordenadas cartesianas ou retangulares, e nós queremos convertê-la, representá-la em coordenadas cilíndricas. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é observar o seguinte. Começando, então, pela nossa solução, lá das coordenadas polares, nós temos que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Isso aqui é uma consequência desta figura aqui, ó. Deixa eu colocar, dessa figurinha aqui, ó. Pelo teorema de Pitágoras, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Muito bem. Bom, se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, então nós podemos escrever a equação que era raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado como raiz quadrada de r ao quadrado. Tá bom? Então, simplificando a raiz aqui com o quadrado do r, aí nós vamos ter que z é igual a r. Tudo bem? Então, essa daqui é aquela equação representada em coordenadas cilíndricas. Tudo bem? O que nós vamos ter na situação, onde nós estivermos falando de coordenadas esféricas? Então, a primeira coisa, a gente vai interpretar lá os eixos coordenados. Então, aqui o eixo z, depois o eixo x e o eixo y. Bom, então vamos colocar o nome aqui dos eixos, eixo y, eixo x e aqui eixo z. Ok? Então, o que a gente tem na coordenada esférica? A primeira coisa que a gente tem que verificar é o giro no eixo em relação ao eixo x, tá? No plano xy. Então, nós vamos verificar, olha, quanto que girou aqui, ó. Que giro que nós tivemos no plano xy? Esse giro nós vamos chamar de θ, tá? Então, esse giro aqui, ó, em relação ao xy, tá ok? Então, isso aqui a gente vai chamar de ângulo θ, tá bom? E quem é que girou aqui? Quem girou foi aquele raio que a gente viu agora há pouquinho nas coordenadas cilíndricas, tá? Então, o raio fez esse giro. Muito bem. Aí, na coordenada esférica, aparece mais um tipo de raio que também está fazendo um giro. Só que esse giro é feito em relação ao eixo z, tá bom? Então, você tem aqui, ó, esse outro raio, se é que a gente pode chamar assim, né? E ele está girando em relação a z. Então, o sentido do movimento dele é esse daqui, ó, parte do eixo z. Tá? E a gente vai falar que esse ângulo aqui é o ângulo φ, só para não confundir. Tá? O ângulo φ. E esse aqui, para a gente não confundir com aquele raio, nós vamos dar o nome dele de ρ. Essa letrinha aqui a gente chama de ρ. Ok? Muito bem. Então, o que a gente percebe? Que se a gente fizer uma ligação aqui, ó, perpendicular da extremidade de R até a extremidade de ρ, olha, vamos esticar o R aqui mais um pouquinho, né? Então, vamos imaginar que o R tem esse tamanho, ó. Vamos fazer um encontro aqui, ó, ligação perpendicular entre a extremidade de um e a extremidade do outro, tá? Com essas informações, ou seja, o giro θ, o tamanho R, o giro ρ e o tamanho ρ, nós conseguimos definir um ponto em coordenadas esféricas que ele vai ser dado por quem? Primeira coisa, pelo raio em relação a z, depois pelo ângulo em relação a x e depois pelo ângulo em relação a z.
Tudo bem? Então, a representação de um ponto quando está em coordenada esférica, né, ela tem essas três vertentes aqui, ó. Representação do raio em relação a z, depois do ângulo em relação ao eixo x e depois do ângulo em relação ao eixo z, sempre nesta ordem. Tá bom? Então, aí nós representamos um ponto em coordenadas esféricas. E aí, como que a gente relaciona o x, o y, o z e o r com o ρ e o φ? Né? Então, se a gente pegar isso aqui, né? Este triângulo aqui, ó, que é formado. Se a gente pegar esse triângulo aqui, redesenhar ele né, por um ângulo que fique melhor para a gente observar, nós vamos ter a seguinte figura, ó. Então, aqui nós vamos ter aqui em cima o ângulo φ, que é o ângulo em relação a z. Tudo bem? Então, a gente está desenhando aqui, ó, o ângulo φ. Você tem aqui 90 graus. Embaixo, né? A gente pode colocar aqui o raio R e aqui o tamanho Z, ó. Tudo bem? E esse tamanho aqui seria o ρ, que é o ângulo, é o raio, né, que gira partindo do eixo Z. Tudo bem? Então, sabendo disso, usando a seno, cosseno e tangente, a gente vai concluir que o seno deste ângulo é igual ao quê? O seno não é cateto oposto, R sobre a hipotenusa, então vai ser R sobre ρ. Ok? Daqui a gente conclui que então o R ele pode ser representado como ρ vezes seno de φ. Tudo bem? Da mesma forma, nós podemos relacionar aqui, ó, o Z. Cosseno disso, desse ângulo, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Então, a gente pode usar essa representação aqui, ó. Cosseno disso é o cateto adjacente, Z, sobre a hipotenusa, ρ. Né? Daqui a gente conclui que o Z é igual a ρ cosseno do φ. Tudo bem? Então, nas coordenadas esféricas, a gente tem isso de importante, Z igual a ρ cosseno de φ, e que R é igual a ρ seno de φ. Essas informações são importantes quando a gente quiser converter coordenadas retangulares ou coordenadas polares para algum ponto, né, que esteja no espaço, né, que possa ser representado em coordenadas esféricas. Tudo bem? Então vamos ver agora, então se eu quiser pegar o x, né, o x ele não é r cosseno θ? X é r cosseno θ, mas como nós vimos que o r é ρ seno de φ, então ó, eu posso representar o x como ρ seno de φ cosseno de θ. Tá? Então eu já estou estendendo essa escrita para o x. Da mesma forma, nós sabemos que o y é igual a r seno de θ. Logo, então nós podemos usar essa ideia também para o y. E além disso, ok? Então, ρ pode ser escrito como x ao quadrado mais y ao quadrado, que valem r ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Muito bem. Se eu tirar a raiz de ρ ao quadrado, então vejamos o que eu possuo.
Tá ok? Rho é igual a raiz quadrada, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado. Substituindo x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado, nós teremos, ok? Que é uma outra representação do Rho relacionando com os valores de r e de z. Então, essas são as coordenadas esféricas.